A irmã me proibiu de seu casamento porque eu traria má sorte, mas seu novo marido descobriu e cancelou o casamento. Agora eles estão separados e ela está me culpando. Meu nome é Olivia, tenho 24 anos e de alguma forma me tornei responsável por decidir como será o casamento da minha irmã, Rebecca, de 29 anos. Antes de entrar em detalhes, deixe-me dizer logo de cara que sou produto do caso do meu pai. Sim, é estranho, e minha madrasta, Verônica, de 53 anos, me lembra disso constantemente. Ela diz que eu sou um lembrete constante dos erros do meu pai mais vezes do que consigo contar. Crescer foi difícil. Verônica sempre fez questão de que eu soubesse que eu era diferente. Lembro de um verão quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, Rebecca e eu queríamos ir à piscina com alguns amigos. Perguntei a Verônica se eu poderia ir junto, e ela me disse para eu ficar em casa e dar um tempo para todo mundo. Eu era só uma criança. Rebecca sorriu, eles foram embora sem mim, e eu chorei o dia todo. Essa foi praticamente toda a minha infância. Verônica tinha um jeito de me fazer sentir como se eu não pertencesse. Nos feriados, ela dava a Rebecca esses presentes incríveis e atenciosos, como roupas de grife, e eu ganhava uma vela de loja de $1 ou algo assim. No Natal, Rebecca ganhou um laptop novinho porque ela precisava dele para a faculdade, e eu ganhei um cachecol. Rebecca era mais velha que eu, então eu sempre meio que a admirei. Mas ela usou isso contra mim. Ela constantemente tirava sarro de como eu me vestia, ou como eu falava, ou literalmente qualquer coisa que ela pudesse pensar. Teve uma vez no ensino fundamental que eu tinha esses tênis roxos que eu amava. Eu achava que eles eram a coisa mais legal do mundo. Rebecca os viu e disse que eles fazem eu parecer uma palhaça. Eu tentei rir disso, mas depois disso, eu não conseguia nem olhar para eles sem me sentir envergonhada. E Rebecca gostava de espalhar boatos sobre mim na escola também. Ela contou às amigas que eu era adotada, o que tecnicamente, acho que você poderia dizer que eu era. As pessoas começaram a me perguntar se era verdade. Quando a confrontei, ela apenas deu de ombros e disse que eu meio que era. Eu tentei me relacionar com ela também. Imaginei que se eu pudesse ser mais como ela, talvez ela me aceitasse. Eu perguntava se ela queria assistir filmes juntas ou me ajudar com o dever de casa, mas ela sempre tinha uma desculpa. Chegou ao ponto em que eu simplesmente parei de tentar. Eventualmente fui para a faculdade e me distanciei de todo mundo. Foi um grande alívio estar longe, mas o dano emocional já estava feito. Mesmo agora, quando volto para as férias, a tensão é tão grande. Verônica faz comentários passivo-agressivos sobre como eu nunca visito. E Rebecca adora fazer comentários dizendo que algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com a família. A pior parte de tudo foi quando meu pai teve um susto de saúde alguns anos atrás. Ele foi levado às pressas para o hospital, e todos nós ficamos bem abalados. Eu apareci para ficar com ele, e Verônica e Rebecca agiram como se eu não existisse. Verônica murmurou algo sobre como eu nem deveria estar lá, e Rebecca me disse diretamente para ir embora. Mesmo naquele momento sério, elas não conseguiam deixar de me humilhar, e meu pai não fez nada. Ele nunca me defendeu. Toda vez que eu dizia a ele como me sentia, ele apenas dizia que era difícil e que eu deveria tentar me dar bem com elas. Obrigado pelo apoio, pai. Era como se ele não quisesse lidar com isso, e eu deveria apenas engolir. Como eu disse, eu tinha me mudado e estava fazendo minhas próprias coisas, vivendo minha vida longe do caos em casa. Era mais fácil assim. Mas ano passado, Rebecca levou seu noivo, Roger, de 29 anos, para uma dessas reuniões de fim de ano. Eu não tinha ideia do que esperar, honestamente. Imaginei que ele seria como o resto deles, educado mas distante, ou talvez até estranho perto de mim por causa do drama familiar. Mas para minha surpresa, Roger e eu realmente nos demos bem. Ele era normal, não me tratava como se eu fosse uma estranha. Nós conversamos sobre coisas aleatórias e foi simplesmente fácil. Parecia que pela primeira vez alguém na minha família não me via como algum tipo de lembrete ambulante de sua história confusa. A visita em si foi a mesma de sempre. Verônica estava fria e fazendo comentários passivo-agressivos e Rebecca estava apenas me ignorando, mas não sendo totalmente rude, provavelmente porque Roger estava lá. Ela pode ter se comportado da melhor forma possível para ele. Então, do nada, Rebecca me puxou de lado e perguntou se eu seria uma de suas damas de honra. E eu fiquei confusa. Nós mal conversamos, e agora ela me quer no casamento dela. Meu primeiro instinto foi dizer não. O pensamento de ficar lá em cima com ela, fingindo que éramos uma grande família feliz, me fez querer correr, mas eu não queria causar mais drama, então eu disse sim. Talvez ela estivesse tentando fazer as pazes, ou talvez fosse só para mostrar, mas tanto faz, eu aceitei.
Pensei que talvez, só talvez, esse seria o começo de nos aproximarmos. Mas não, foi como se eu tivesse concordado em ser uma dama de honra apenas no nome. Ela mal me envolveu em alguma coisa. Havia um grupo de bate-papo com todas as outras damas de honra, e eu estava nele, mas eu poderia muito bem não ter estado. Elas estariam conversando sobre provas de vestidos e planos para despedidas de solteira, e eu estava lá. Uma vez perguntei a Rebeca se eu deveria ir junto para comprar vestidos, e ela disse para eu não me preocupar com isso. Logo percebi que Rebeca me convidar para ser madrinha não era realmente para fazer as pazes ou algo assim. Percebi bem rápido que era só o jeito dela de me fazer sentir um lixo de novo. Pensei que talvez isso nos aproximasse, mas em vez disso, fiquei presa fazendo todas as tarefas chatas. Ajudei com o presente, enviei os convites e basicamente fiz todas essas coisas para ajudar ela, e ainda assim, não fui convidada para sua despedida de solteira. Mas aqui está o problema. Depois de tudo que fiz por ela, Rebeca me disse diretamente que eu não poderia ir ao casamento. O motivo dela era que ela realmente disse que ter alguém como eu, um produto de um caso, seria uma má sorte para o casamento dela. Eu estava tão brava. Eu fui para cima dela, gritando e até soltando alguns palavrões. Eu não consegui me segurar. Ela mereceu, honestamente. Ouvi muitas coisas dolorosas da minha família ao longo dos anos, mas essa doeu em outro nível. Eu simplesmente não conseguia acreditar que minha própria irmã estava me expulsando do casamento dela por causa de algo que eu literalmente não tinha controle. Ela agiu como se eu fosse um mau presságio ou algo assim, só por causa de como eu nasci. Ela nem pareceu se abalar com a minha reação. Ela só ficou ali toda calma e serena, como se eu fosse a dramática. Sem desculpas, sem nada. Depois disso eu a cortei completamente. Não era nem sobre o casamento naquele momento, era o fato de que ela me via como uma espécie de mancha em sua vida perfeita e não dava a mínima para meus sentimentos. Eu estava cansada de tentar me encaixar em uma família que não me queria. E para ser honesta, acho que cortar ela foi a melhor decisão que já tomei. Meu pai não se envolveu muito. Acho que ele se sentiu culpado, mas ao mesmo tempo, ele sempre foi o tipo de cara que evita conflitos, especialmente com Verônica por perto. Ela provavelmente amou o fato de eu não ir ao casamento. É como se quanto menos eu estivesse por perto, melhor para ela. Então é o dia do casamento dela, e eu estou em casa, cuidando da minha vida quando recebo essa ligação da Rebeca. Ela está gritando comigo, dizendo que eu arruinei a vida dela. Eu nem tinha falado com ela naquele dia, muito menos feito algo para arruinar o casamento dela. Eu mal consegui perguntar o que estava acontecendo antes que ela começasse a falar palavrões, dissesse algo sobre como eu sempre tenho que fazer tudo sobre mim. E então ela desligou o telefone na minha cara. Antes que eu pudesse processar o que diabos tinha acontecido, meu telefone vibra novamente dessa vez, é uma mensagem do meu primo. Ele me enviou um vídeo e disse que eu precisava assistir isso. Era um vídeo da recepção do casamento. Era o discurso de Roger, e a coisa toda era sobre mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aparentemente, durante seu grande brinde de casamento, Roger decidiu falar sobre como minha família me tratou ao longo dos anos. Ele não adoçou nada. Ele estava basicamente chamando todo mundo por como eles me fizeram o bode expiatório, como eles nunca me deram uma chance justa. E como eu não merecia ser tratada como uma estranha só por causa de coisas que estavam fora do meu controle. Eu sentei lá, atordoada, assistindo Roger soltar bomba após bomba na frente de todo o casamento. Ele continuou sobre como eu sempre fui feita para me sentir inferior, como as pessoas na minha família sempre me desprezaram, e como isso era errado. Ele até terminou dizendo que se eu estivesse assistindo isso, não são todos nesta família que acham que eu sou um erro e que eu merecia algo melhor. Eu não sabia como me sentir. Fiquei espantada com a ousadia de Roger em dizer tudo aquilo no casamento deles. Quer dizer, eu apreciei o que ele disse. Ele estava me defendendo na frente de todo mundo, mas eu também conseguia entender porque Rebeca tinha surtado comigo. Ela me culparia, mesmo que eu literalmente não tivesse nada a ver com isso. Ela provavelmente estava envergonhada que seu novo marido tinha acabado de expor toda a roupa suja na frente de seus convidados, e como era sobre mim, ela voltou sua raiva para mim, como sempre. O resto do dia, continuei recebendo mensagens e ligações de familiares. Metade deles estava bravo, como se eu tivesse algum controle sobre o que saía da boca do Roger. A outra metade estava realmente me apoiando, dizendo que não sabiam que as coisas estavam tão ruins para mim. Era uma mistura de emoções. Eu nem sabia como responder à maioria delas, então simplesmente ignorei meu telefone pelo resto do dia.
O engraçado é que Roger e eu nem tínhamos falado sobre minha família com tantos detalhes. Claro, tivemos algumas conversas, e ele sabia que as coisas estavam difíceis entre mim, Rebeca e Verônica, mas eu nunca esperei que ele fosse lá e fizesse um discurso inteiro sobre isso. Parte de mim se sentiu culpada como se eu tivesse arruinado o casamento de Rebeca sem querer. Mas ao mesmo tempo, não pude deixar de me sentir aliviada por alguém finalmente ter dito isso em voz alta, e na frente de todas as pessoas que estavam me tratando como lixo por anos. Foi a validação que eu nunca esperei, mas sempre meio que quis. Poucos minutos depois meu pai me liga, o que já é estranho porque ele quase nunca liga, a menos que seja absolutamente necessário. Ele começa a conversa de um jeito estranho, como se estivesse tentando ser casual, mas eu podia dizer que algo estava acontecendo. Ele me pergunta se eu estaria disposta a falar com Roger e dizer que ele está errado sobre tudo, que as coisas não estão tão ruins quanto ele fez parecer. Fiquei chocada. Meu próprio pai estava me pedindo para mentir, para minimizar tudo o que tinha acontecido, e fingir que os anos de tratamento como lixo não existiram. Parecia um tapa na cara. Quer dizer, não é como se Roger estivesse mentindo no casamento, ele literalmente disse a verdade sobre como eu tinha sido tratado, e em vez de assumir, meu pai estava tentando encobrir. Então eu disse diretamente a ele que não, eu não vou fazer isso. Eu não ia jogar Roger debaixo do ônibus por me defender, e com certeza não ia agir como se minha família não tivesse me tratado como lixo por anos. Ele disse que o casamento de Rebeca e a reputação da família estavam em jogo, como se isso fosse me fazer mudar de ideia. Eu honestamente não conseguia acreditar que mesmo depois de tudo, sua principal preocupação era com o que as outras pessoas pensavam, e não com como eu tinha sido tratada. Eu me mantive firme e disse a ele novamente que não. O que ele disse era verdade, e não vou mentir para fazer ninguém se sentir melhor. Meu pai não gostou disso e começou a falar sobre como essa coisa toda estava fora de proporção e que se eu apenas falasse com Roger, tudo acabaria. Eu não ia deixar que eles me manipulassem para consertar uma bagunça que eles criaram. Mas aqui está a questão: desde aquele telefonema, eles não pararam. Continuo recebendo mensagens e ligações do meu pai, Rebeca, e até mesmo de outros membros da família, todos me pressionando para acalmar as coisas com Roger. É como se eles achassem que se eu dissesse algo, tudo voltaria magicamente ao normal, e eles poderiam fingir que nada aconteceu. Rebeca, em particular, tem sido implacável, me enviando essas mensagens longas e dramáticas sobre como estou arruinando a vida dela e como seu casamento vai fracassar se eu não intervir. Estou presa nessa situação estranha porque, por um lado, não quero ver o casamento de Roger e Rebeca desmoronar por causa disso, mas por outro lado, não vou mentir só para manter as aparências. Não fiz nada de errado e não vou consertar essa bagunça para eles. Se o casamento de Rebeca está em crise por causa do que Roger disse, isso é algo que eles precisam resolver entre os dois. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Eu quero esclarecer algumas coisas porque tenho recebido muitas perguntas e comentários que precisam de alguma explicação. Primeiro de tudo, muitos de vocês perguntaram por que eu estava morando com minha madrasta e meu pai em primeiro lugar. E eu sinceramente não acredito que tenho que esclarecer isso, mas o motivo é porque minha mãe morreu quando eu tinha apenas 4 anos. Ela sofreu um acidente de carro e faleceu a caminho do hospital. Depois disso, não tive muita escolha a não ser me mudar para a casa do meu pai e sua esposa. Não é como se eu tivesse outro lugar para ir. Quer dizer, eu era só uma criança. E sim, meu pai é péssimo. Não acho que tenha adoçado isso, mas vamos colocar tudo para fora. Minha mãe e meu pai eram colegas de escritório, e eles tiveram um caso escondido de Verônica por cerca de 1 ano antes de tudo desabar. Verônica só descobriu a verdade quando uma de suas amigas viu meu pai em uma clínica feminina com minha mãe, e bem, você pode imaginar como isso aconteceu. Apesar de tudo isso, Verônica decidiu perdoar e ficar com ele. Eu tentei me colocar no lugar dela, e eu entendo, deve ter sido incrivelmente doloroso para ela. Eu só posso imaginar o quão difícil deve ter sido me ter por perto, sendo um lembrete constante da traição do meu pai. Mas ao mesmo tempo eu era apenas uma criança. Eu não merecia o jeito que ela me tratava. Nada disso era culpa minha. Crescendo naquela casa, eu podia dizer desde pequena que Verônica nunca me viu como parte da família. Ela me tolerava na melhor das hipóteses.
A cada discussão, a cada evento familiar, eu podia sentir ela me olhando de lado, como se eu fosse um erro que tinha uma família perfeita. A segunda coisa que eu quero abordar é Roger. Muitos de vocês ficaram curiosos sobre o porquê de ele ter feito aquele discurso no casamento. E honestamente não era algo que ele tinha planejado desde o começo. O motivo de Roger ter feito aquele discurso foi porque ele descobriu depois do casamento que Rebecca tinha me dito para não ir. Ele não tinha ideia de que ela tinha me desconvidado. Acho que alguém deu com a língua nos dentes durante a recepção, e quando ele descobriu, ficou bravo. Ele sempre foi um cara bem tranquilo, mas acho que essa foi a gota d'água para ele. Então, no calor do momento, ele decidiu chamar minha família durante seu discurso de casamento. Não acho que ele quisesse causar uma cena ou algo assim, ele simplesmente não suportava a ideia de que eu estava sendo tratada tão mal, especialmente quando eu não tinha feito nada para merecer isso. Alguns de vocês também perguntaram por que eu concordei em ser uma dama de honra em primeiro lugar, sabendo como as coisas estavam entre mim e Rebecca. Tinha ficado chocada quando ela me perguntou. Por um momento, pensei que talvez essa fosse a maneira dela querer resolver as coisas, como se finalmente pudéssemos superar o passado. Olhando para trás, isso provavelmente foi ingênuo da minha parte. Mas na época, eu só queria acreditar que as coisas poderiam melhorar. Então, quando ela perguntou, eu disse sim. E claro que ela acabou me usando como sua garota de recados pessoal, depois me desconvidando quando não precisou mais de mim. Eu deveria ter previsto, mas não previ. O que realmente doeu não foi só o fato de ela ter me desconvidado. Foi o motivo que ela me deu. Rebecca me disse diretamente que ter alguém como eu, o produto de um caso, em seu casamento lhe traria má sorte. Acho que nunca me senti mais como uma estranha do que naquele momento. Não era só sobre o casamento, era sobre os anos em que fui tratada como se não pertencesse, e esse comentário foi o último prego no caixão. Então, quando Roger descobriu o que ela tinha feito, acho que ele sentiu que precisava dizer alguma coisa. Quer dizer, eu nunca pedi para ele me defender daquele jeito, mas ao mesmo tempo, foi bom ter alguém finalmente reconhecendo o que eu estava passando. Claro, isso causou um monte de drama, e agora estou sendo culpada por arruinar o casamento de Rebecca, mesmo que eu nem estivesse lá. Atualização 2. Tenho algumas atualizações para vocês, e as coisas ficaram ainda mais complicadas. Cerca de 3 dias depois do casamento, recebi uma ligação do Roger. Fiquei um pouco surpresa porque não esperava ouvir dele tão cedo, mas também fiquei curiosa, então atendi. Ele perguntou se eu poderia encontrar ele para conversar, e eu concordei. Decidimos nos encontrar em um pequeno café perto da minha casa. Quando cheguei lá, Roger parecia meio exausto. Ele parecia um pouco estressado, o que eu entendo. Nós dois passamos por momentos emocionais. De qualquer forma, começamos com uma conversa fiada antes que ele finalmente chegasse ao ponto e se desculpasse comigo por tudo o que tinha acontecido, especificamente pelo discurso dele no casamento. Eu nem sabia o que dizer no começo porque honestamente eu não achava que ele tinha algo para se desculpar. Na verdade, eu sentia que ele era a única pessoa que me apoiava durante todo esse caos. Mas acho que ele se sentiu mal sobre como as coisas explodiram. Perguntei por que ele não falou diretamente com Rebecca em vez de me ligar do nada, e ele disse que falou com ela logo depois que descobriu que ela tinha me desconvidado. Mas ela basicamente descartou suas preocupações. Ele disse que sempre soube que Rebecca podia ser um pouco má, mas nunca pensou que ela trataria sua própria família assim. Isso meio que me atingiu no estômago porque, para ser honesta, eu não achava que fosse um segredo tão grande que Rebecca era um pesadelo para mim. Imaginei que se ele fosse se casar com ela, ele tinha que ter visto como ela me tratava, mas acho que ela manteve esse lado dela escondido dele, ou pelo menos minimizou. Então, perguntei a ele o que ele está planejando fazer, mas ele não sabe. Ele parecia tão confuso e em conflito como se não tivesse realmente pensado nisso ainda. Ele disse que parte dele estava lutando com a ideia de ser casado com alguém que poderia tratar sua própria irmã assim, mas ao mesmo tempo, ele não tinha certeza do que fazer porque era um casamento. E isso simplesmente aconteceu, então acho que ele ainda está processando tudo. Então, ele me perguntou se eu estava planejando perdoar Rebecca. Eu nem tinha pensado em perdoar ela ainda. Eu só estava tentando processar minhas próprias emoções. Então eu disse a ele que Rebecca nem me ligou, além daquela vez em que ela me xingou no telefone depois do casamento. Roger pareceu genuinamente chocado, como se não pudesse acreditar que ela não tivesse entrado em contato para consertar as coisas. Ele então me disse que havia dito especificamente a Rebecca que seu casamento dependia dela se desculpar comigo e consertar as coisas.
Aparentemente, ele havia deixado bem claro que não poderia seguir em frente com ela se ela não tentasse pelo menos consertar essa bagunça. Então, para ele descobrir que ela nem tentou entrar em contato comigo foi como um tapa na cara. Eu podia ver que ele estava realmente decepcionado com ela. Nesse ponto, parecia que Rebecca tinha escolhido seu orgulho em vez de seu relacionamento, não apenas comigo, mas com seu marido também. Nós conversamos por mais um tempo, mas a vibração toda era apenas pesada. Ele finalmente se levantou para ir embora, mas antes disso, ele me disse que teria outra conversa com Rebecca e descobriria onde as coisas estavam. Atualização 3. Aqui está a atualização final para todos vocês. Já faz cerca de um mês desde meu último post, e muita coisa aconteceu desde então. Não tinha certeza se voltaria com mais atualizações, mas aqui estamos. Primeiro, ainda não recebi nenhum tipo de pedido de desculpas da Rebecca. O lado positivo é que a insistência constante dos meus pais finalmente parou. Não sei se eles simplesmente se cansaram de eu me recusar ou se perceberam que eu não mudaria minha postura, mas de qualquer forma sou grata. Tem sido muito bom ter esse espaço para respirar sem eles tentarem me fazer sentir culpada para consertar as coisas com Rebecca. Sinto que finalmente tenho um pouco de paz, pelo menos desse lado das coisas. Mas aqui está a grande notícia. Rebecca e Roger estão oficialmente separados. Eu não esperava que isso acontecesse tão cedo, mas pelo que eu aprendi através de Roger e alguns dos meus primos, parece que as coisas estão difíceis entre eles há um tempo. E todo esse drama do casamento foi apenas o último prego no caixão. Parte de mim se sente culpada, como se eu tivesse sido de alguma forma a catalisadora da separação deles, mas Roger tem sido muito gentil sobre tudo isso. Ele me garantiu que isso não era inteiramente sobre o casamento ou sobre mim. Vou ser honesta, fiquei aliviada quando ele me disse isso. Isso me fez sentir um pouco menos como se eu fosse a razão pela qual o casamento deles acabou. Roger disse que era mais sobre quem Rebecca era como pessoa do que qualquer coisa que eu fizesse ou deixasse de fazer, e isso tirou um peso dos meus ombros. Eu não queria ser responsável pelos problemas de relacionamento de outra pessoa, especialmente quando venho tentando me distanciar do drama familiar há anos. Aparentemente, Rebecca não estava aceitando bem a separação. Pelo que eu vi, ela tem culpado todo mundo. Alguns primos até me disseram que ela tem inventado essa história de que eu de alguma forma manipulei Roger ou convenci a deixar ela. Quanto a Roger, ele e eu mantivemos contato. Não é como se fossemos próximos ou algo assim, mas demos uma olhada um no outro algumas vezes desde a separação. Ele parece estar bem, considerando tudo. Acho que ele ainda está processando tudo, mas ele me disse que tem conversado com um terapeuta, o que eu acho que é um passo muito bom para ele. Honestamente, espero que ele encontre sua paz também, porque ele merece algo melhor do que o que ele passou com Rebecca. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!